Ao vivo! Cadê os meus engenheiros, engenheiras, arquitetos, designers de interiores favoritos? Como vocês estão? Hoje a nossa live vai ser com a Mariana. A Mariana é estudante de engenharia mecânica na Espanha e ela vai contar pra gente como que ela conseguiu essa oportunidade para estudar lá, como que foi todo o processo. Então vai ser muito legal para você aí que já fez faculdade, mas quer fazer uma especialização, ou não fez faculdade, ou já está no meio da faculdade, talvez queira aí fazer, finalizar lá, por que não? Talvez tentar uma transferência, alguma coisa. Quem sabe não existe a possibilidade. Aproveitando, ó, enquanto ela tá chegando aqui, compartilhe essa live com quem você sabe que quer fazer faculdade de engenharia, ou que está no processo de, ou que está na busca. Já manda um aviãozinho aí pra gente poder trazer mais pessoas para a live e levar essa informação para mais lugares. Porque a ideia aqui é compartilhar, né? Compartilhar é somar conhecimento, networking e tudo mais. A Mari já tá aqui, vou chamá-la então, sem mais delongas. Olha ela aí. Olá! Olá, Seja muito bem-vinda, Mari. Obrigada por aceitar vir aqui contar um pouquinho da sua história eu que pra gente. agradeço o convite. Vai ser incrível poder entender um pouco como foi todo esse seu processo aí. Mas antes de mais nada, eu quero saber quem é Mariana? Quem é Mariana? Da onde você é no Brasil? Como que você foi parar aí na Espanha para fazer engenharia? Conta um pouquinho aí da sua história para depois a gente entrar nos processos burocráticos da faculdade, tá bom? Tudo bem, tudo bem. Então, eu sou de Minas Gerais, de uma cidade próximo de Belo Horizonte, de Pará de Minas, né, especificadamente. A minha história aqui com a Espanha, que em 2014 eu vim aqui para poder passear e apaixonei, simplesmente apaixonei. Pensei, eu quero morar na Europa. E então, como tudo na vida, a gente tem que ter um planejamento, né? Fui embora, voltei para o Brasil, comecei a me organizar, me planejar e em 2017 aí eu vim definitivamente com a intenção de estudar, né? Porque até então eu tinha feito acho que 5 semestres de engenharia elétrica no Brasil. Vim Olha para só. cá, continuei na engenharia elétrica, depois eu falei, não, isso não é para mim não. Aí foi onde eu fui e me descobri na engenharia mecânica, estou super mega satisfeita. Vi que era o que eu gostava e aí eu sigo, né? Porque nessa parte de transferir para cá a gente acaba perdendo muita coisa, porque no Brasil são 5 anos, aqui são 4. E a questão também de engenharia elétrica para engenharia mecânica também, que já Mecânica. tem bastante diferença. Ah, você acabou de já trazer um assunto que muita gente tem medo, né? Você já estava aí quase terceiro ano de engenharia e você falou, não, peraí, vou começar de novo porque eu não estou na engenharia certa. E você foi. Já começou com um exemplo incrível do tipo, não faça o que você não gosta, Não. E, né? e o que me deu assim um empurrão para acontecer tudo isso foi porque quando eu primeiro eu cheguei, né? Aí eu fiquei em Sevilha, como eu sou casada, meu marido teve uma oportunidade de trabalho aqui em Zaragoza, onde que a gente está vivendo. Então ele Legal. veio para cá, ficou aqui, a gente ficou quase um ano separado e depois eu consegui como se fosse um intercâmbio de lá para cá, temporário, que eu falei assim, a gente vai, vou ver se vai dar certo, senão eu tenho a minha matrícula aqui até então. Sim. Aí eu vim de engenharia elétrica para Zaragoza, fiquei aqui esse tempo, e nesse tempo que eu fiquei aqui, porque ele estava numa cidade aqui perto, então eu fiquei vivendo com meninas que estudam, né? Dividindo apartamento com estudante. E tinha uma menina lá, e eu tava vivendo uma época assim, ai, eu não sei se é isso que eu quero, né? Igual eu tô te falando, essa confusão na cabeça da gente, a gente querendo colocar, tipo assim, não, eu estudei esse tempo todo, então tem que ficar ou não. E eu dividi no apartamento com uma espanhola que ela deixou a faculdade de medicina que ela estudava para poder fazer desenho de produto, que é, não sei como é no Brasil, né? Tipo, Completamente diferente. nada a ver. E falou que, e ela me falava que é melhor perder 1 ano, 2 anos, 3 anos da sua vida agora do que perder o resto da sua vida numa coisa que você não gosta, né? Que é a realidade, porque a Sim. faculdade a gente demora 4, 5, 6 anos que seja para formar, mas depois a gente entrando na área é uma coisa que a gente vai trabalhar a vida inteira da gente com isso, né? É. Perdeu não, porque tudo que a gente aprende é ganho, né? Com Sempre fica o certeza. conhecimento. Então, assim,
Você estava investindo numa área, mas viu que não foi exatamente a área que você queria, você falou, não, já aprendi, absorvi o que eu podia dessa, vou para outra área. É, faz muito sentido. E que bom, né, que você conheceu essa moça e que ela te deu essa luz aí, falou, não, vale a pena mudar. Com certeza, a gente nunca perde, né, por mudar antes tarde do que nunca, né? Exatamente, exatamente. E então, aí você falou, você fez uma troca, você foi fazer como se fosse um intercâmbio para continuar na engenharia elétrica aí na Espanha. Você conseguiu fazer isso? Logo quando eu vim, né, eu olhei para Portugal para ver como é que era. E aqui na Espanha tem uma facilidade muito grande que eu acho que nós brasileiros não tem essa informação, né, para dizer assim. Porque aqui, quando a gente vai vir nessa transferência de faculdade, é muito fácil, mas é muito fácil. Por exemplo, para você entrar aqui numa engenharia, já é muito fácil, de normal. E numa troca, a gente que já tem as matérias cursadas no Brasil, né? Por exemplo, a pessoa que está no metade do caminho, você tem que ter o quê? Você tem que ter 5 matérias que você consegue convalidá-las aqui, né? Que são equivalentes ao que se estuda aqui, no mínimo 5. Se você tem essas 5 matérias, você já entra. Claro que não quer dizer que você estudou 2 anos e meio lá, que vai ser o mesmo Dois anos esses e meio. 2 anos e meio aqui, porque é muito diferente. Tem matéria que eu fiz 2 no Brasil que me vale uma aqui. E tem umas que eles não me convalidam, entendeu? Porque não tem a equivalência do que eles estudam aqui. Porque Sim. eu venho de uma universidade privada. E aqui eu estudo numa pública. Então é a mesma coisa, se às vezes eu viesse de uma UFMG, não teria tanto problema. Então é bem tranquilo esse processo. Quando a gente é estrangeiro, tem uma vaga reservada só para a gente. Então, isso vai muito de uma universidade para outra. Em Sevilha, sim. Aqui não me falaram, não. Eu entrava na troca normal, que eu acho que era 25 vagas que tinha para quem quer fazer troca, e consegui tranquilamente, porque afinal ficou meio que perdido que eu comecei em Sevilha, porque eles já me aceitaram lá muito tarde. Eu matriculei na matéria mínima possível, porque lá a gente não, aqui a gente não matricula, tipo assim, um ano obrigatório, sabe? Você tem 10 matérias. No primeiro ano, uma pessoa que está com no ingresso novo, né, que está começando agora, eles são obrigados, mas a gente que vem por troca não é obrigado a matricular em 10. A gente pode pegar no mínimo 5. Então foi o que eu fiz lá, porque como já tinha passado um tempo, as aulas já tinham começado, então ia ficar só por outro semestre, eu peguei o mínimo possível. Então, quando eu fui mudar para cá, para Zaragoza, eu falei, realmente eu vou ficar aqui definitivamente e vou mudar para engenharia mecânica, eu tive que fazer o processo tudo de novo, como se tivesse vindo do Brasil. Aí tem que Entendi. ter as ementas, que é os planos de estudo, tudo traduzido, o ensino médio já homologado equivalente aqui na Espanha, que são coisas que leva seu prazo para poder conseguir. Mas assim, não é uma coisa difícil. Se eu fosse pensar assim, eu imaginaria, não, impossível, sabe? Quando você tem a perspectiva do Brasil, mas logo depois que você consegue, você fala, não, realmente é muito fácil. Mas, igual eu tô te falando, em Espanha, porque em Portugal que eu olhei, aí eles olhavam a nota do Enem. Por mais que você já entrou na faculdade, que nota que você usou, se era equivalente a deles de lá, porque em Portugal eles usam bastante a nota do Enem do Brasil. E aqui não. Olha só que legal. É ótimo saber isso também, né, gente? Quem for fazer Enem aí, ó. Tem muita gente que vai para Portugal com a nota do Enem. Eu conheço 2, 3 pessoas que estão lá que utilizaram a nota do Enem. Que legal. Acaba sendo muito bom porque abre portas até fora do país, né? Então, vale muito Até a pena. fora. Porque, claro, hoje em dia estudar no Brasil uma universidade privada é na faixa de que? Engenharia 1.500, não tenho nem ideia, imagina, porque na minha época era 1.550, R$ 1.600. Então, você vem para cá, a matrícula é anual que você paga, né, na universidade pública. Esse ano, eu paguei 1.400 euros, que é por um ano. E Olha, eu estou numa região que não é a mais barata. Por exemplo, em Sevilha, que é a região de Andalucia, é uma das regiões mais baratas, que se eu não me engano, Galícia ainda é mais barato que Andalucia. A matrícula lá é 700, 800 euros mais ou menos por ano. Então você pega esse valor por ano, uma média de aluguel de 170 euros dividido apartamento com um estudante. E alimentação não é caro. Então acaba que, tipo assim, estudar no Brasil ou estudar aqui, eu falo quem a família tem condição de poder bancar, sai quase que elas por elas. e ainda você está tendo um reconhecimento europeu, A né? Que nível acaba se europeu, porque valorizando no Porque, Brasil infelizmente, também. no Brasil a gente forma
Eu conheço várias pessoas que estudaram comigo na universidade até hoje, não tiveram uma oportunidade de trabalho na área, nem num estágio. É muito triste ver isso É, acontecer, não, né? realmente, hoje o mercado de trabalho no Brasil está realmente difícil. E eu tenho visto isso até aqui pelo canal, porque tem muita gente querendo vir, né, para a Europa para tentar emprego e tudo, porque não está conseguindo lá. Então, realmente está bem difícil. Além dos valores de salário que estão bem baixos, né? Porque como no Brasil existe o piso salarial do engenheiro, então eles te contratam com outras coisas, né? Como analista, mas É bem. uma pessoa ser contratada como engenheiro igual a gente vê aqui, é bem difícil. Então, vamos ajudar os nossos amigos a conseguirem estudar aqui, né? Vamos tentar focar um pouquinho nessa parte agora. Você falou de documentação. Então, você teve que trazer histórico da sua faculdade, juramentou, traduziu, precisou passar para espanhol. Como que você fez esse processo para validar, para eles poderem aceitar? Você só Então, traz traduzido e a própria faculdade faz essa parte de análise? Como que funciona? Ou você precisou contratar alguém? eu fiz tudo sozinha. Então, Melhor ainda. a primeira coisa é o histórico escolar, né? Pelo menos no meu caso, né? Eu não era formada, eu tinha começado a universidade e não tinha terminado. Então, eu tinha que ter esse histórico, né, escolar. Aí você homologa ele aqui pelo Ministério de Educação, paga uma taxa, que eu acho que não chega nem a 50 euros. Você tem que, primeiro no Brasil, esse histórico, autenticar a assinatura, e hoje em dia tem que estar apostilado, né? Então, uma vez isso apostilado, você traduz ou no Brasil ou aqui. A questão se você vai conseguir uma vaga ou não aqui, pela transferência, você tem que ver que matéria que você tem cursada. Aqui, todas as universidades têm os planos de estudo, as ementas, né? Porque acho que no Brasil a gente fala mais ementas, né? Da matéria. Sim, Aberta. Então você pode olhar, ó, eu estudei isso ou não. Aí você entra no plano de estudo, olha os conteúdos que foram dados na sua faculdade e compara com a daqui. Cara, é igual ou é quase igual. Precisa ser perfeitamente igual, não, sabe? Mas eles analisam muito, por exemplo, assim, as competências, os conteúdos que foram dados. Tem que sim, enquadrar pelo menos uns 90%, 85%, 90%. Cara, você entra ali e vê que não tem nada a ver, não vai ser aceito, sabe? Tem que enquadrar. Por exemplo, eu de sim. 2 anos e meio que eu estudei, que são 25 matérias aprovadas, né? Me convalidaram 11. Sabe? Então foi quase que a metade. Às vezes, se eu tivesse cursado um ano, não tinha dado. Entende? Sim, sim. Então, a pessoa também tem que colocar tudo na balança, né? Para saber se ser um pouco realista. Não vir assim achando que contar com uma coisa que não existe, né? Que é impossível. Vir mais com as coisas claras, estudar um pouco antes, analisar, correr atrás, buscar informação. Porque informação tem bastante, né? E está Então, disponível, né? Então, se já está disponível aí, consegue ter o acesso, dá para fazer essa pesquisa e se planejar, que nem você fez, né? Vai já esquematizado para conseguir. Então, acaba que as básicas, por exemplo, matemática, física, essas, acostuma ser mais ou menos igual o que estuda numa Similar. faculdade estuda na outra. Então, acaba que. E você conseguir nessas 5 matérias equivalentes, aí você já consegue entrar na universidade aqui por transferência. E Você fez galera, esse processo já estando aí, né? Você foi, já. mas Uhum. daria para fazer do Brasil também? Você conhece alguém que já fez isso do Brasil? Não, não conheço. Mas igual eu tô te falando, essa questão do Ministério da Educação, essas taxas que têm que ser pagas, essas coisas, são um processo que você meio que já tem que estar aqui, porque você tem que ter uma residência, Ah, entendi. por Para causa você da poder dar entrada equivalência de nisso, estudo. então. Só que, por exemplo, muita coisa é porque vai muito da flexibilidade das universidades. Em Sevilha, eu tive muita sorte, fui muito bem tratada ali. Eu recomendo 1 milhão. Porque, por exemplo, eu tenho documentação europeia. Aqui em Zaragoza, o valor da matrícula, aqui é uma matrícula, eu te falei que eu paguei 1.400 euros. Se você não tem residência aqui, né? E você é estrangeiro, fora da União Europeia, você paga mais de 4.000 euros. Então é muito mais caro. O crédito multiplica muito. Em Sevilha, tá igual você ser brasileiro ou não. O valor do crédito é o mesmo se você é estrangeiro. E Andalucia, entendeu? Que é a questão, o valor é bem baixo das matrículas e é bastante acessível, não é caro para moradia e tem um reconhecimento muito forte aqui na Europa, sabe? Sim. É uma universidade muito boa.
Então, por exemplo, assim, isso é tudo entrar em contato com a universidade, conversar, eles são bem esclarecedor. Tem muita coisa que dá sim para fazer à distância, igual eu tô te falando, eu não fiz porque eu estava aqui, né? Eu já Sim, vim preparada para poder fazer isso. Mas já eu foi com essa acredito que sim, intenção, né? que pode sim. Você falou que você tem cidadania europeia, né? Mas você sabe se uma pessoa que não teria cidadania europeia, ela tem algum visto de estudante que permite com que ela fique, se ela for fazer uma faculdade, certo? Uhum, tem Tá. sim. Como que é a questão de carga horária? E vocês estudam, porque que nem aqui na Irlanda tem o que é o dia inteiro e tem os que são 2 dias da semana. Como que é seu curso? Puxado demais. É? No meu ponto de vista, por exemplo, aqui existe o horário da tarde e o horário da manhã, né? É de dia. Não é igual no Brasil, tem faculdade de noite, né? Do meu ponto de vista, da minha experiência privada, né? Aqui é ou de. Depende muito, porque tem dia que tem aula de 8 às 2 da tarde, tem dia que é de 9 às 8, não tem dia livre, né? Aí tem os dias que são de práticas e tem o horário das 3 da tarde às 9 da noite, não sempre até 9, até 8, até 7. E tem dia que tem prática, né, de 3 às É 6 e bem depois de 6 puxado, às então. 9. É puxado porque não é só ir na aula, sabe? Sim, Você tem que estudar bastante. Por exemplo, eu falo no ponto de engenharia, às vezes um mestrado, algo diferente, pode ser que é uma coisa mais específica, a pessoa está mais bem preparada, pode ser que seja diferente. Mas a questão de a engenharia é difícil, te exige muito. Para mim, me toma um tempo bem grande, sabe? Então, me exige bastante. Isso que eu deixo bem claro. Por exemplo, tem dia que eu estudo de 8 até as 8 da tarde, o dia inteiro. Se não não. é assim, sabe, não funciona. A uns É, custa mais, outros custa menos. tô perguntando isso justamente por uma questão de quem tá do outro lado, se quiser, então eu vou fazer faculdade lá. Mas tem que estar estruturado para saber que você vai estudar o tempo todo, né? Não dá realmente para tentar estudar e trabalhar, que nem muitas vezes a gente faz no Brasil. Então, tem que estar com um planejamento, uma estrutura para ir preparado, porque você não paga a faculdade, mas você vai ter seu custo ali do dia a dia. Então, tem que pensar em tudo isso, né? A faculdade vai ocupar bastante do tempo. Então, Eu tô te falando, eu vejo aqui mais comparado com as universidades públicas do Brasil, né? As bem, federais, que são mais horários integrais, são mais um nível mais pesado de estudo, aprofundamento mais, né? Porque as universidades públicas, elas preparam a gente mais para o campo de pesquisa, né? Então, aprofunda sim. em questão. E já as privadas, não. Vou te ensinar, você aprender a trabalhar e pronto. Então, acho que E a vai diferença está um mulher. pouco aí. É bem isso mesmo. O Lucas está perguntando aqui questão de custo de vida da Espanha. Não sei se você tem referência de algum outro lugar para poder falar, mas como que é o custo de vida por aí? Você acha que ele é alto para as pessoas Olha, se eu não acho estruturarem? alto, não. Em questão de poder aquisitivo, pelo que ganha, pelo que gasta, eu acho normal. Normal baixo, não alto. Para quem quiser estudar, vai alugar uma casa para dividir e compartilhar, uma média de 180 euros de aluguel seria? Por exemplo, se a pessoa buscar e tá num lugar mais afastado, dependendo, consegue até de 150, varia de 150 a 200, né? Vamos colocar assim, né? Porque vai do Sim. conforto, do que a pessoa busca, o que ela quer, a localização. Mas eu não acho caro. Aqui eles dão muita preferência para alugar apartamento para estudante, porque sabe que é um dinheiro certo, sabe? Garantido. A alimentação não é cara, entendeu? Um estudante que crê deve gastar o quê? Como muito 100 euros de alimentação, porque a comida na Espanha é muito barata. Sim. E transporte também, como se diz, vai pagar quem quer, né? Porque aqui na Europa é uma coisa que a gente tem acessibilidade em questão de bicicleta, e também o transporte público é muito barato. Por exemplo, aqui um cartão para você andar quantas vezes você quiser, para 3 meses, é 75 euros. Então não é caro. Eu não acho caro. Não, Então, mas dá assim, para ter eu uma acho. noção, até para quem quiser se preparar, já poder fazer aí uma matemática. Põe aí, então, 200 de aluguel, mais uns 200 entre comida, conta e Isso transporte. aí eu acho bastante acessível essa questão aqui. Agora, a Sim, questão de vir para poder estudar e trabalhar já é diferente, porque em questão de trabalho aqui não é. Igual eu tô falando, uma que não é fácil conciliar as duas coisas. Não tá assim de trabalho, né? Depende das áreas, depende do que você quer trabalhar, do que você busca.
Mercado para engenharia aí não está em alta? Ou você não chegou a olhar ainda? O que eles falam que ter tem, só que não é o que você quer ganhar. Os salários, ainda mais para nós que estamos começando, não são grandes coisas. Como se diz, uma pessoa trabalhar às vezes num comércio e ser engenheiro, não tem muita diferença. O salário Os vai que estar estão similar. iniciando, né, que eu tô falando. Não tô querendo Sim. pegar uma pessoa que tem tanta experiência, porque aqui na Europa eles olham muita experiência. Muita. E a gente que tá começando, o que a gente sabe? Nada. Tá aprendendo, né? Precisa entrar no mercado de alguma forma. Então, muitas vezes vai por essas oportunidades que o salário é um pouco mais baixo, adquire a experiência e depois tenta algo melhor. E Ótimo a caminho. mentalidade deles são muito diferentes. Não? Quando eles terminam a faculdade, eles não pensam em trabalhar. Isso que também tá a questão. Que eu não conheço tanta gente que, formei, tô trabalhando. Porque eles não pensam em formar e trabalhar. Eles pensam em formar e em especializar. Já viu isso? Tipo assim, formei, que mais tem que você vai fazer? Cara, eu quero trabalhar, eu quero ver se eu vou gostar, eu quero ver onde que eu vou me encontrar. Imagina, eu vou fazer um master que eu não tenho nem ideia de nada. Sabe? Porque querendo ou não, a faculdade te dá muita coisa. O que, que eu vou gostar? Sim. O que, que me identifico? Até então eu estou estudando, mas ali na prática, na hora de trabalhar, é outra coisa. Mas eles têm essa mentalidade muito fechada. A média de idade do espanhol, independente dos seus pais, da sua casa, é mais de 30 anos. É muito alta. Entendeu? Eu comecei a trabalhar, eu tinha 12 anos. Sabe, a experiência, a carga Realidade que diferente, a né? gente tem é diferente deles. A maturidade é totalmente diferente. Eu tô na faculdade, eu tenho amigos da faculdade de 25 anos. Eu acho que eu tô com amigos de 15 anos, entendeu? Porque é muito diferente a cabeça. Muito diferente. Já que você tocou nesse assunto aí, né, dessas diferenças e tal, então fala pra mim como que você se sentiu quando começou as aulas, né? Assim, a diferença cultural dentro de sala, o dia a dia de aula, você sentiu muita diferença? O que que chamou mais atenção pra você logo de começo? Aqui começa o ano letivo em setembro, meados de setembro, início de outubro, dependendo da universidade, e a gente vai até finais de junho. Em julho já não costuma ter aula, já não costuma ter nada. Aqui você estuda tudo, aí vamos supor, tem faculdades que tem as provas parciais e a prova final, já, na minha aqui eles não gostam. Eles gostam só da prova final. Você estuda, estuda, chega no final do semestre ou do quatrimestre, que são 4 meses, né? Na volta do Natal, que pega o final de janeiro, começam as provas, uma atrás da outra, de todas as matérias. Aí, se você não passa nessas provas, você vai ter a recuperação em setembro. Resumindo, se você não passa, você perde o verão inteiro estudando. Que Estudando. eu sempre tenho que estudar no verão, cara. Porque sempre fica uma, outra. Aí depois volta em fevereiro as aulas de novo. Acabou as provas, já começou o outro semestre. Não tem pausa, não tem nada. Aí tem no final de junho tem as provas do segundo semestre. Se você não passar, aí as recuperações são juntas em setembro. E a questão também de tudo. É um choque muito grande, porque, por exemplo, aqui você tem que ter muito hábito de estudar e ir no escritório do professor para tirar dúvida, para. Como é que eu É te um explico? processo mais autodidata, então, assim. Não é que, mas ele, por exemplo, querendo ou não, para você ter ali o professor te conhecer, saber que você estuda, então, claro, tem essa parte mais cercana, tem, assim, sabe, de você ir, de você tirar as dúvidas, os professores têm 6 horas na semana que ele tem que liberar para poder, que fala aqui, tutorias, para você ir, tirar suas dúvidas, esclarecer, só você e ele, entendeu? Então é bacana, mas no início, para você pegar essa maldade, cara, que você tá ali martelando, você não entende, vou buscar um professor particular, muito difícil, que eles vão no professor, entendeu? Porque ele tem essas horas específicas para isso. Ele tá ali para isso. Mas é legal ter esse acesso, assim, ao professor. Você tem muito trabalho, porque que nem aqui eu vejo que tem muito, muito trabalho para entregar. E aí só tem realmente a prova final depois. Você tem isso também na área de engenharia? Depois que teve a reforma dos estudos, né, da Europa, porque eles quiseram aproximar, por exemplo, o que a Espanha estuda, a França estuda, a Itália estuda, tudo mais ou menos iguais, né? Então, onde foi que passou de 5 anos para 4 anos, que se fala o Plano Bolonha.
Então, acaba que foram obrigados a colocar trabalhos. Então, tem professor que coloca 0,25 de 10 pontos para falar que não colocou, entendeu? E fala com a gente assim, se fosse eu não faria. Fala assim com a gente, porque aqui eles são muito sinceros, né? Então, mas tem professor que já coloca uma nota mais alta. Só que tudo aqui tem um mínimo. Por exemplo, teve uma matéria esse semestre que eu vou ter que fazer a recuperação, que aqui para passar são de 10 pontos, você passa com 5, você não passa com 6 igual no Brasil. Eu tinha 5,67, só que eu vou estar suspensa, porque tem um mínimo numa parte de uma prova que eu não passei, entendeu? Eles colocam mínimo em tudo. Ah, Só que, igual eu tô te falando, isso é muito relativo. Não adianta eu generalizar que a Espanha é assim. Na minha na universidade sua é escola. assim, sabe? Em Sevilha é diferente, porque eu estudei lá, é diferente. Sabe, Entendi. eles dão, mas porque eu vejo que quando a gente tem os parciais, é muito mais fácil passar. Você estuda, te avalia. Estuda, te avalia. Aqui não, você estuda, estuda, estuda. Um dia, em poucas horas, eles te avaliam um conteúdo de 6 meses, sabe? Então, querendo ou não, dificulta mais. Eu não consigo nem imaginar fazendo uma prova de 6 meses de conteúdo. Eu acho que eu teria um negocinho, assim. É complicado. E aqui também é a pontuação mais importante, uma das mais importantes também que tem, depois das notas das provas, são a questão de práticas, né? Que são as práticas das matérias, que a gente tem que fazer atividades antes, enquanto faz a prática e depois. E no mais, eu creio que mais ou menos é igual que no Brasil, né? Que também a gente tem as práticas, não todas as matérias, porque eu não vi em todas as matérias, eu comecei a ver prática, mas quando eu fui para as matérias mais específicas da engenharia elétrica. É, Antes vai de pro não se via. laboratório, E né? aqui não, todas as matérias têm prática, né? Que traz conteúdos mais cercano do que a gente vai conviver, do que é, métodos computacionais. E a língua que você ia falar, e a gente terminou ali o assunto da questão das matérias. Como que foi para você? Porque as aulas são todas em espanhol, castelhano. Tem que provar uma proeficiência da língua antes de poder fazer essa mudança de faculdade? Ou Não faz foi uma preciso. prova? Não foi preciso. Não? Não sei se é por causa que a gente fala português, é muito parecido. Assim, no início você fica um pouco até você pegar o, entendeu? E ó, já tô entendendo tudo, falar aos poucos, né? Porque acaba que a gente mistura muito, por ser muito parecido, mas no mais assim não me pediram hora nenhuma certificado de ou B1, B2 ou A2, que seja em português, em espanhol, hora nenhuma. A região de Andalucia, eles são igual que os mineiros. Eles falam tudo cortado, juntado, tudo, então, sabe aquela eles têm um acento bastante Uma coisa diferente. regional, né? Sim. Então, eu aprendi ali, depois que eu entendi aquele povo falando, que eu gosto bastante, ó, é uma das regiões que eu mais gosto aqui na Espanha, tenho muito carinho por lá. Depois que eu aprendi a escutar, né, o idioma que eles falam, do jeito que eles falam, que nem o próprio espanhol não entende, menina, qualquer lugar Aí eu entendo. pronto. Aquilo ali já foi sua prova de proficiência, não precisava de mais nada. Foi, foi. E tem muito brasileiro que estuda com você? Você notou isso aí na faculdade? Tem muito brasileiro onde você mora, pela região? Que eu conheça, não. Na Não? faculdade eu conheci porque uma menina que estuda comigo me contou que ele era brasileiro, porque ele veio muito novo pra cá, ele tinha 10 anos. Eu fiz prática com ele e não sabia que ele era brasileiro. E ele, hora nenhuma, falou assim: Ó, você é do Brasil? E depois eu conheci uma outra menina que se chama até Beatriz, igual você, que até formou no ano passado. Mas não conheci mais ninguém, são muito poucos. Vê mais sul-americanos que falam espanhol, mas Sim. brasileiro mesmo não vê. E eu sempre Agora falo, a gente gente, vai se mudar vocês isso. conhecer Vamos... brasileiro, me avisa. Falo com todo mundo, porque querendo ou não, né, a gente sente falta de falar, né? E também tá na mesma faculdade,
ter um contato mais cercano com as pessoas do nosso país. Mas não vejo, não conheço. Por enquanto ainda são poucos, somos poucos por aí, então. Depois dessa live tudo vai mudar. Vai aparecer mais brasileiro por aí, com certeza. Agora que a gente está ensinando os caminhos, né? Então vão aparecer novos. Tomara, E né? Mari, tem alguma outra coisa que você acha legal de compartilhar da sua história, como que está sendo, apesar de ser um curso diferente do que você começou no Brasil? Tem alguma coisa que você achou legal que você está aprendendo aí, ou que você está vendo, que você acha legal a gente falar um pouquinho? Eu acho bacana que aqui eles estão estudando bastante a questão de elementos finitos, né? Que eu acho que é uma área que vai crescer muito ainda em vários setores. É muito ampla para fazer estudo de tudo que pensar. Eu acho que o elementos finitos vai estar envolvido porque é uma tecnologia muito boa e muito precisa, né? São métodos computacionais de cálculo. Por exemplo, eu fiz um curso em dezembro de modelagem de sistemas hidráulicos. E no curso, cara, eu fiquei super assim impressionada. A gente estudou o rompimento da barragem de Brumadinho. Olha só. E isso tem por trás dos elementos finitos, porque são simulações do que vai acontecer, né? Do que aconteceu. Ainda é uma coisa que está em desenvolvimento. Por exemplo, não foi tão certo a simulação com o tempo que ocorreu em realidade, porque acaba que ali tinha uma estação e marcou o tempo que demorou. E na simulação ainda não estava, sabe, muito perto, sabe? Estava bem Sim. assim, 50% de aproximação. É algo novo que está em fase de crescimento. Eu acho que para quem quer, não sei, uma curiosidade, né? Porque eu sempre falo que hoje em dia a gente especializar em algo que a gente não trabalha, que não é algo certo, é complicado, porque muitas vezes as pessoas fazem uma especialização e não exercem nessa área, né? Sim. Mas é algo que eu falo assim, para as pessoas estar por dentro, pesquisar, que é algo novo, que está por vir, que está em crescimento. Vai estar em alta no mercado, né? Então vai ser Mas eu uma acho que chance de mais você. para essa área, sabe, de investigação. Então, Sim. para quem não quer mexer com isso, então já é algo mais. Porque eu sempre falo, tem gente que quer continuar estudando a vida inteira, né? Eu falo assim, na área de pesquisa, eu conheço várias pessoas que não pensam em trabalhar para uma empresa comercial nem nada, que quer seguir hoje mestrado, um doutorado e seguir na área de pesquisa e investigação. Sim. Mas também uma área que também eu acho que é bastante interessante, eu gosto bastante da hidráulica, é a questão também de simulação da hidráulica de pipe, né? De estresse em tubulação, que também é uma área muito boa. É muito boa, porque você pode dar tiro para tudo quanto é lado. Você pode ir para a área naval, petrolífera, alimentação. Com certeza. E falta muita gente nesse mercado, pelo menos eu vejo aqui. E entre outras, né? Igual automação, é uma área muito boa também, porque hoje em dia tá automatizando tudo. A gente vê Muito pelos rápido. carros, né, que futuramente já não vai precisar de um condutor, de um motorista, os Tá tudo indo sensores, muito. por exemplo, o carro que eu tenho, por exemplo, a gente tá na estrada, ele tem um sensor que se sair da faixa, ele volta sozinho. Então, tipo assim, aí você já vê o tanto que a tecnologia está se aproximando para nos Sim. substituir, né? Então, se a gente não anda com ela, não se atualiza, querendo ou não, a Fica gente, para por trás. mais que a É, gente não vai exatamente. para o ramo da pesquisa, da investigação, a gente tem que sempre que se manter atualizado, né? E agora também, aqui na universidade, para quem tem vontade de entrar no mercado, cara, o network é muito eficaz, né? Conhecer gente que conhece gente. Tem um master aqui, eu não sei tanta diferença, mas é um master na questão de, para quem quer trabalhar nessa parte mais igual a gente, eu vejo que no Brasil a gente tem muito engenheiro de produção, bastante, que é um master nessa parte de Lean Manufacturing, de sistemas de produção, né? Que é muito bom, sabe? Nessa universidade que eu tô. Não sei quanto que é, porque Master é caro, né? Eu acho que é na faixa de 4.000, 6.000 euros. Só que esse Master, os professores traz só cara grande, sabe? O dono da BCAT, que é da Bosch, da Balaio, o Professores chefe convidados. da Opel, da Ford, sabe? Traz para dar aula no Master e pesca muita gente para trabalhar com eles.
a gente que tem um potencial. Eu falo que tem muita gente que está nessa área no Brasil, que está esquecido, às vezes busca um master cercano a essa parte empresarial, às vezes já consegue estar no master e já conseguiu uma oportunidade para entrar no mercado europeu também. Sim, e aí já é uma porta para o network, que nem você falou, né? Porque você está em contato com pessoas de empresas tão grandes assim, mesmo que você não trabalhe para eles, mas eles saberem que você existe já é uma porta para qualquer outro lugar. Então, sem dúvida, é Claro, muito conhecer bom. gente que conhece gente. Exato, exatamente. Aqui na Irlanda, você falou aí que o Master é 4.000. 4.000 para um Master, para quem está morando na Irlanda, é uma referência barata até. Porque Ah, tá. aqui é muito mais Entendi. caro. Eu acho que o Master aqui você vai fazer, pagar uns 12, 15. É caro. As universidades públicas não é caro. E não é difícil, eu não vejo difícil de conseguir vagas. De questão de pagar, eu sei que andando CIA se divide até 10 vezes a Olha que matrícula, legal. né? Porque aqui fala matrícula, né? Sim, Então, acaba que você divide ao decorrer do curso. Eu tive uma videoconferência que o professor trouxe para nós, um dos maiores chefes da Tindler, que é a de elevador, né? Que é da Suíça, trouxe uns sim. cabeças de lá para poder conversar com a gente. Ele falou: gente, um dos meus melhores que eu tenho aqui nem terminou a faculdade. Ele não fez o TCC, mas é o meu melhor. Então, numa empresa, eles não vai olhar se você formou na Espanha, ou na Irlanda, ou em Portugal, ou no Brasil, se você convalidou aqui, não. Você é engenheiro, você tem seu diploma, você é. Entendeu? Então, eu falo que muita gente vem do Brasil com essa cabeça de Isso convalidar mesmo. estudo. É. Gente, homologar estudo aqui, não, cara, você é engenheiro, você tem seu diploma, vai buscar a vaga como engenheiro. Se você acha que o seu currículo, só o seu diploma é suficiente, não está te dando uma oportunidade, tenta fazer um master, alguma coisa. Ah, eu tenho esse master aqui na Europa, entendeu? Para ver se com isso te dá mais segurança também, né? Porque eu acho que tem gente que vem muito assim, não sei, sem confiança. É, não. Aqui o máximo que você vai precisar para reconhecer o seu diploma é se você for se cadastrar no órgão regulamentador de engenheiros. Aí Claro, eles fazem. Mas para trabalhar, não, você consegue através do sua experiência profissional, né? Seu histórico escolar profissional. você é engenheiro, a não ser que a pessoa quer tentar fazer um concurso, um cargo Sim. público, É. assinar projeto. Nenhuma empresa contrata a gente para assinar projeto. Eu não conheço, pelo menos, né? Não vou generalizar. Mas é isso aí, não é necessário. Normalmente eles já têm alguém, né? Porque senão não pode nem ser uma empresa. Então não é uma barreira o fato de você não assinar o projeto. Sim. Que mais que temos para conversar? Temos ainda uns minutinhos aqui. Estão te parabenizando. A gente citou em questão do custo de vida, mas também tem a questão de bolsas que as pessoas podem tentar conseguir. Tem muita bolsa, muita bolsa. Eu conheço gente que veio, ganhou a bolsa na internet, sabe que a pessoa pode conseguir bastante benefício através disso. Tem que buscar, né? Eu tô te falando, tem Sim. as bolsas do governo para quem é da Espanha ou para quem é europeu, e também tem para estrangeiros, que entra os brasileiros, os sul-americanos. Ah, e essa questão de bolsa já passou aqui algumas pessoas que têm essa bolsa, que conseguiram, e é incrível, né? Porque o governo ajuda com os seus estudos, você às vezes participa ajudando de alguma pesquisa, e eles ainda ajudam com uma ajuda de custo, né? Então acaba sendo ótimo. É uma ótima opção Isso mesmo, aí. bem lembrado. O Hum? João está perguntando se a média de idade de engenheiro formado aí é mais de 30. A média aqui de uma pessoa formar em engenharia é de 6 a 7 anos, por mais que o curso dure 4 anos. Então, se eles entram na faculdade logo que formam, então na faixa de 25 anos, 26. Essa é a idade. Só que é o que eu falei com você, que eles não formam para trabalhar, eles formam, eu vou fazer um master, vou fazer isso. Então acaba que eles vão entrar no mercado de trabalho bem tarde, 30 anos. É a idade do espanhol entrar a começar a trabalhar. Ah, então é a idade que eles entram no mercado. E aí, se uma pessoa de 30 já tem a experiência, já está um ponto à frente Já deles no tá assim, mercado. com certeza. Olha, Exatamente. existe algum órgão aí que é o regulamentador de engenharia? Quando a gente forma, a gente tem que estar regulamentado pelo Colégio de Engenheiros. Então, Colégio? ali tem bastante informação
sobre tudo, sabe? Sobre o que que a gente precisa, o que que a gente tem que fazer, aonde que a gente tem que ir, em questão de projeto, para a gente exercer, para a gente poder. É bem completo mesmo, tem cursos gratuitos. É algo que representa os engenheiros em toda a Espanha, que É o chama. Conselho Regional de Engenharia da Espanha, no caso, É né? como se fosse Como isso. se fosse o nosso. Entendi. Mari, vou pedir para você deixar um recadinho final para a gente poder encerrar então o nosso bate-papo, que foi incrível. Muita informação maravilhosa, muito obrigada. Boa sorte com seus estudos, viu? Que é puxado, é puxado. Eu que te agradeço pela oportunidade de ter vindo aqui falar, né? Trazer questões que muitas vezes, igual eu tô te falando, a gente pensa que é impossível, que é difícil, mas não é. E quem tem interesse, quem tem vontade, é correr atrás, traçar seus planos, seus objetivos e correr atrás. E que impossível nada é, né? Muito obrigada, de verdade. Vou pedir para todo mundo que ainda está aqui com a gente, vamos dar um sorrisão aí, Mari, para eles poderem dar um print e marcar nos stories se gostaram da nossa live, o que foi o insight que eles tiraram de hoje. Vamos lá, um, dois, três e eu dei aqui também. Muito obrigada, obrigada por você ter vindo aqui compartilhar de novo. E eu espero que a gente possa continuar aí em breve. Vamos fazer uma live para contar quando você se formar, conseguir o seu emprego. Quero saber, me manter atualizada das próximas etapas aí, tá bom? Da sua Pode vida. deixar. E se eu puder ajudar alguém que entre em contato comigo também, que eu puder estar ajudando, alguma dúvida, né? Tem mais claro de onde buscar informação, em fontes fiáveis, né? Porque tem muita coisa boa na internet, muita coisa ruim. Saber um pouco filtrar cada informação. Se eu puder estar ajudando alguém, é só entrar em contato comigo. Perfeito. Então, quem está assistindo essa live depois, que não estava aqui com a gente agora, depois chama a Mari no privado, tirar uma dúvida, se for alguma coisa, que ela está aí super disposta a ajudar mais, para que mais brasileiros consigam se recolocar no mercado, achar oportunidades incríveis aí pela Europa. Muito bom. Obrigada de novo, Mari. Ficar com Deus. Uma ótima noite.